Foi. Hoje a gente vai discutir os órgãos da audição e do equilíbrio. Basicamente, é uma estrutura única, né? Algumas turmas depende de semestre, o Beverly discute bastante, em um no outro não discute. Então, partindo sempre do princípio que nunca foi nada discutido. Mas é uma aula curta, não tem, ela é tranquila, a gente está sem as peças aqui, mas eu coloquei um monte de foto das peças, só para vocês tentarem ter uma ideia de como é que é. É mais tranquilo do que o olho, a gente não tem aqueles movimentos todos, né? Que tem aquela musculatura toda fixa, que a gente está um pouco entendimento. Acho que o entendimento daqui é um pouco mais fácil, mesmo sem as peças que a gente tem lá no CEMED. Tá? Só uma fotinha do CEMED para vocês matarem as saudades, né, do Morfo lá, do laboratório. Temos grandes orelhas ali para a gente estar estudando. A gente divide a anatomia falando de audição e de equilíbrio, porque parte das estruturas, apesar de estarem juntas, umas servem para ter uma função e outras têm outras, mas elas estão totalmente conectadas. Elas praticamente fazem parte de uma mesma estrutura, né? O que a gente tem de divisão inicial são as divisões da orelha. Aí alguém pergunta, mas não é ouvido? Aí, por incrível que pareça, orelha é o termo técnico que a gente usa para essa divisão anatômica, né? Antigamente a gente utilizava os termos ouvido, mas o termo correto é orelha. Então, a gente tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Elas têm funções bastante específicas e estruturas bem diferentes uma da outra. A orelha externa, ela tem uma função basicamente de captar sons. Além de captar os sons, ela vai ajudar no equilíbrio da pressão atmosférica, na percepção externa e a tentativa de equilíbrio, né? A gente tem, esse som é captado pela orelha externa, ele é transformado na membrana timpânica em vibrações. Essas vibrações, esse som entra, ela transforma, a membrana vibra, essa membrana que vocês olham na endoscopia, ela começa a tremer. Essa trepidação que ela tem vai estimular alguns ossinhos que tem nessa orelha média, e esses ossinhos vão transformar essa onda mecânica dessa membrana que foi estimulada pelo som em impulso elétrico. E esses pulsos elétricos vão ser transmitidos para a orelha interna, e lá eles vão ser processadas e encaminhadas para a área do córtex, em que vai transformar isso nisso que vocês estão ouvindo agora, nos impulsos sonoros aí. De uma forma geral, o importante é que ela está basicamente toda em parte do temporal, parte do parietal, mas a maior parte dela no temporal. Tem o processo mastoide, que é esse osso duro aqui embaixo, junto ao meato do acústico externo. Esse osso aqui, geralmente, muita gente tenta se matar, assim, dando tiro no ouvido e bota o revólver bem aqui nesse osso da mastoide. E aí não acontece nada, né? É tão duro esse osso que a bala bate aqui, o cara no máximo fica surdo e volta. É um osso bastante duro. Toda a estrutura fica dentro, tá? Isso aqui, a princípio, aqui não é importante. Vocês já viram ossos da base do crânio, mas seria interessante olhando na peça, mas só para saber que toda a estrutura fica dentro de uma matriz óssea bastante dura. Essa aqui é mais uma peça lá do CEMED, uma peça fechada, né? Aqui é a nossa segunda peça, onde dá para ver bem a orelha externa, com o seu meato, com o conduto aqui, a parte da orelha interna e média, né? E a interna que está fechadinha aqui, não está aberta ali. Eu vou mostrar as peças mais para frente. Então, da orelha externa, gente, o que a gente precisa saber? A gente precisa, obviamente, é muito fácil identificar. Ela tem uma série de estruturas pequenas que a gente não vai, a princípio, não tem muito interesse agora, né? A gente já conhece o lóbulo da orelha, meato acústico externo é um termo importante, né? Tem outros termos, hélice, anti-hélice, tuberco da orelha, tá tudo aí, trago, antitrago, mas a princípio, trago, antitrago faz essas proteções aqui no meato acústico externo, né?
tá? Mas é importante que ela tenha esse formato todo, igual as conchas acústicas. Na verdade, as conchas acústicas têm o formato da orelha. Tá escrito ouvido aqui em cima, porque faltou eu corrigir. Eu corrigi uma parte e acabei não corrigindo outra, mas a orelha externa. Então, ele tem esse formato, que é um formato que facilita a captação dos sons. A gente tem, numa das nossas peças lá, todas essas divisões aí, mas que a princípio é de interesse para a gente aqui, o mais importante é vocês conseguirem, na hora que for mexer nessa orelha, identificar o neto acústico externo. É importante olhar nas outras estruturas, porque às vezes o paciente apresenta micose, eu já vi tínia, miíase na orelha. Então, sim, tem que saber identificar, olhar, saber que é cartilaginoso, né? Às vezes a gente tem aqueles queloides enormes dos piercings que são colocados aqui, dos brincos, né? Tá? Mas identificar o neto acústico externo, que é o mais importante. Você já faz otoscopia, né? Na prática, vocês já sabem como manusear a orelha externa. Isso aqui é só para lembrar a função, né, dele, que é a mesma dessa de estar captando os sons. Né? Na verdade, a concha acústica e essa que o menininho está brincando tem uma função contrária. Né? O som chega por aqui e expande, mas ao contrário também ele funciona no caso da nossa orelha externa. A média, a orelha média, ela tem basicamente 3 ossos. Tá? A gente tem a membrana timpânica, a gente tem o martelo, estribo, que eu vou mostrar um pouquinho mais para cá. Olha, aqui está o martelo, a bigorna e o estribo, eles têm esses nomes como tudo da ortopedia, né? A ortopedia ela é bem elementar. Então, um osso parece uma bigorna, chama bigorna, esse aqui parece um estribo de cavalo, chama estribo. Então, basicamente, as estruturas da orelha média são essas 3. São os 3 ossículos, tá? Martelo, bigorna e estribo. E a gente tem a tuba auditiva, além da membrana timpânica, é óbvio. A tuba auditiva. A tuba auditiva é aquela estrutura que vai ter contato com a cavidade oral e que serve para equilibrar a pressão atmosférica dentro da orelha média. Então, vocês estão lá indo para a Europa de avião, começa a dar aquele negocinho no ouvido, subindo a Serra do Mar, descendo, dá aquele incômodo que a gente dá uma bostejada, ou dá uma mastiga, um chiclete, alguma coisa, e normaliza, para não ficar aquela sensação de que tem alguma coisa dentro do ouvido. Aquela sensação é o não equilíbrio da pressão atmosférica. Quando fica resfriado, o que acontece? Fica resfriado, tem agressão às mucosas da cavidade oral. Muitas vezes obstrui a tuba auditiva. Então é comum quem está resfriado ter aquela sensação de que o ouvido está entupido, de que está na altitude também. Tá? Então, estruturas básicas da orelha média, tá? Membrana timpânica, os ossículos bigorna, martelo, estribo e a tuba auditiva. Tá? Então, saber de qual orelha é cada estrutura é uma coisa importante. Então, esses são, não precisa, tá? É mais para vocês verem as formas desses ossos, como é que são, tá? Não precisa, a gente não vai... Quem for fazer o otorrino, na hora que chegar no internato, mais para frente, vai ter que saber com esse nível de detalhes aí, porque até em prova eu sei que eles perguntam. É só para quem vai fazer o otorrino, para a gente no momento não tem tanta importância. Dá para conseguir observar qual que é cada um no exame numa otoscopia. Uma membraninha limpinha, tudo bonitinho, claro, muitas vezes dá para você identificar os 3 ali. Tá? Lembrar que quem está conectado à membrana é o martelo, quem está conectado à janela na cóclea é o estribo, e entre os dois fica a bigorna. Aqui. Tá? A membrana timpânica ela vibra, ela começa a tremer com o impulso sonoro que chega aqui, ela treme. Tá? Esse martelo pega essas vibrações, passa para a cóclea aqui através do estribo, para ser processado como sinal elétrico que vai ser gerado o som mais para frente. As nossas peças lá, dá para ver a membrana timpânica certinho, parte do martelo, aqui a bigorna. Tá? Aqui está com a peça já aberta, com o estribo conectado na cóclea aqui. Ups.
Essa é uma outra peça que tem lá, um pouco mais antiga, um tamanho maior, mas que dá para ver certinho como é que esses ossos são conectados. Elas estão separadas aqui, óbvio, precisava ver elas todas juntas, né, para entender como elas se conectam, mas isso é para vocês conseguirem dar uma olhada no que tem, que a gente tem de peça, aí, apesar de que a gente não vai mexer com elas agora. Aí, tá? Isso aqui é uma membrana tipânica, martelo, a bigorna e o estribo. Ela treme, vibra aqui, passa para o martelo aqui, que capta e transmite para a cóclea pelo estribo. Mais um esqueminha da peça. Nossa, as peças são bonitinhas, são boas para estudar anatomia. Aqui uma otoscopia. Ó, dá para ver a membrana. Aqui está uma membrana bonitinha, né? Está limpa, está sem conteúdo, tá? Bem clara, totalmente transparente, né? Mas a gente consegue ver certinho aqui o martelo e o ramo da bigorna que vai se conectar ao estribo, que não dá para ver aqui. Mas está uma otoscopia bem... Não é o que a gente encontra habitualmente, né? Mas tanto que está no livro, né? São imagens bem bonitas que dá para a gente identificar bem. Membrana. A gente consegue ver lesão de membrana. Vocês, quando fizeram prova, foi feita otoscopia em todo mundo para ver se não tinha nenhum aparelhinho próximo daqui, tá, que pudesse transmitir questões, aquela coisa que já teve uma vez ali, tá, porque o aparelhinho fica aqui junto da membrana e transmite o impulso direto para cá. O impulso transmitiu a frequência que ele transmite, o ouvido vai conseguir, a orelha vai conseguir transformar isso em som. Por isso que hoje em dia tem aparelhinhos muito pequenininhos que ficam lá dentro, que não dá para ver mesmo. Do interno, gente, é o que a gente tem as funções finais, digamos assim, de processamento antes de ir para o córtex. E esse órgão que parece um caracol, parece uma lula enrolada, uns pezinhos traçados, ele vai fazer as funções, tanto as funções ligadas à audição, quanto as funções ligadas ao equilíbrio. Né? As funções ligadas à audição estão diretamente ligadas à cóclea, que é o caracol. E as funções ligadas ao vestíbulo são ligadas ao equilíbrio, que são esses três ductos aqui, que essas três ampolas com os ductos, que é um giroscópio, na verdade. Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Elas estão juntas, estão conectadas, recebem os impulsos externos de forma igual, mas elas têm uma distribuição diferente. Elas vão formar o par craniano, que vai levar impulso tanto de equilíbrio, que é o vestíbulo, quanto de audição, que é o coclear, que é a cóclea, que é o par, o vestíbulo coclear, o oitavo par. Né? Então, a gente tem a mesma estrutura óssea, e dentro dessa estrutura óssea, a gente tem uma estrutura de matéria viva, uma estrutura de formada basicamente por colágeno e líquido. Isso daqui que é um pouco difícil, às vezes, de entender, que dá uma certa confusão, muitas vezes, quando a gente pergunta, tanto na peça, quanto às vezes numa coisa descritiva. Essa imagem, ela é muito clara. É do Gray, a anatomia, é uma das imagens de gráficos que está mais fácil de entender. O que está em azulzinho, nessa imagem da esquerda aqui, o que está em azulzinho é a estrutura orgânica. Essa parte em azul, quando morre, ela some, ela desaparece. Essa parte óssea aqui, ela fica, que é essa parte mais amarela, mais bege, né? Não é o azul. As duas se coincidem. Então, você tem uma estrutura óssea, ali, que é chamada de labirinto ósseo, e dentro dela tem um labirinto membranoso. Tá? O que está em azulzinho é a parte membranosa. E aí você vai ter líquido dentro da parte membranosa e entre a parte membranosa e a parte óssea. Dentro da parte, aqui do lado, dá para ver um corte transversal. A gente tem aqui o ducto semicircular, nessa região aqui, da onde a gente tem as ampolas semicirculares. Dentro do ducto, tudo que está aqui esse tipo de desenho aqui é o osso. Né? O azulzinho é o membranoso.
Então, dentro do membranoso, a gente tem endolinfa. Né? É um líquido que tem uma característica eletroquímica diferente do líquido que vai estar entre o membranoso e o ósseo, que é a perilinfa. Esses líquidos, eles têm... Já vou voltar. Eles têm cargas diferentes e constituições diferentes. Um predomina potássio, o outro predomina sódio. E por quê? Porque quando aquele impulso da membrana passa para o estribo vai excitar esses canaizinhos aí. E como eles têm cargas diferentes, essa diferença de carga com essa excitação vai provocar um impulso eletromagnético específico que vai ser levado por córtex para ser interpretado como um tipo de som. Tá? Então, aqui já tem, faltou abrir esse último item aqui, tá? A gente tem o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. Então é importante saber essa diferenciação. Tá? Na cóclea, a gente tem, dentro da cóclea, a gente tem o ducto coclear. Tá? Então, ducto coclear é a porção membranosa que tem dentro da cóclea. Tá? Nos canais semicirculares, a gente tem o ducto semicircular. Então, ducto coclear e ducto semicircular fazem parte da porção membranosa. Tá? Do lado da audição, a gente tem uma estrutura importante que é o sacro, que na fisiologia eles vão discutir em algum momento aí, e o utrículo, que está mais ligado à parte membranosa da função de equilíbrio. Tá? Então é importante diferenciar labirinto ósseo, labirinto membranoso. Tá? E os nomes principais das estruturas. A cóclea, basicamente, é a cóclea do ducto coclear e o sacro. Do outro lado, a gente tem o utrículo e os ductos semicirculares, que ficam dentro dos canais semicirculares. Tá? Essa questão do líquido dentro do ducto e entre o ducto e o canal é muito importante. A integridade toda do funcionamento deles depende muito disso. Além da parte neurológica, de corte na audição, a parte do equilíbrio fundamentalmente depende disso daí. A cóclea, basicamente, vocês já viram histologia com a Marcinha, a gente não vai discutir aqui, mas eu só botei aqui porque achei bonita essa gravura. Então, você tem um estímulo ali do estribo, da vibração que tem externa, né? Transmitido pelo estribo para a cóclea. A diferença de vibrações faz com que haja um estímulo, e esse estímulo vai ser captado pelos órgãos de corte, em que vão transformar todo esse impulso através no impulso específico, de acordo com a frequência que é emitida para o nervo auditivo. Tá? Então é mais ou menos isso daqui. Só por curiosidade, você já deve ter ouvido falar em implante coclear. Tá? Tem gente que nasce sem audição, ou perde, e é feito um implante coclear. O que é o implante coclear? Ele substitui toda essa membrana dentro da cóclea aqui. Você tira ela e coloca uma membrana específica que vai fazer o mesmo tipo de captação. A diferença é que, em vez de se usar o nervo auditivo para levar, o coclear para levar o impulso, é colocar um aparelhinho por fora da orelha. Esse aparelhinho que vai fazer essa transmissão depois aí. Tá? Mas é substituído toda essa membrana basal que está dentro da cóclea, tá? Específica pela audição. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Não. Tá? Então, parte coclear específica da audição. Aqui eu só tenho esse mecanismo desse resumo, mas vocês devem ter tido, ou vão ter, em algum momento, devem ter tido fisiologia, discussão da fisiologia da audição. Né? Mas o processo basicamente é esse. Dependendo da frequência, você tem um estímulo que se estende mais ao longo da membrana ou se estende menos. Por isso que ficar com fone de ouvido muito alto, muito tempo, com o tempo vai levando a surdez progressiva, porque você vai tendo lesão desses órgãos que recebem a audição da lâmina. E de equilíbrio ele é um pouco mais fácil de entender. Tá?
o equilíbrio, isso daqui, não sei se vocês já viram, mas tem até no celular, tá? Isso chama metro, chama nível, desculpa. Usa muito para construção, né? Em obras se usa muito. Isso já vem desde a época dos romanos, que construíam. Eles usavam um bambu com água dentro para poder medir onde é que estava reto. Tá? Isso aqui tem no celular hoje em dia. Eu tenho um celular que eu uso para quando eu vou pedalar para ajustar o banco da minha bicicleta, é o mesmo princípio. Tá? Ele usa a lei da gravidade para acertar uma bolha no meio e dizer, pelo método visual, o quanto que isso está inclinado ou não. Existe o giroscópio. O giroscópio, na verdade, é praticamente 3 níveis desse junto, porque ele vai medir plano X, plano Y e plano Z. Então, ele é tridimensional. Isso daqui já era usado naquelas bombas nazistas da Segunda Guerra. A engenharia alemã conseguia construir bomba que saía da Alemanha. Você imagina, hoje em dia é fácil imaginar pelo GPS, mas na década de 40, um foguete sair da Alemanha e atingir a Inglaterra com uma margem de erro de 100 metros, gente, era um negócio inimaginável. Não tinha câmera, não tinha satélite, não tinha nada. Era só pelo giroscópio, cálculos pelo giroscópio. O nosso cérebro tem um. Tá? Os celulares, hoje em dia, já tem. O iPhone foi o primeiro a colocar isso no celular. Depois, essas tecnologias foram adaptadas para outros gadgets. Mas o giroscópio, ele é isso. Ele, basicamente, ele faz uma leitura em 3 planos. Dentro do ouvido, da orelha interna, é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter os ductos semicirculares, tá? Eles têm as suas ampolas, são 3 ductos, tá? 3 ampolas que ficam dentro dos canais semicirculares, junto do utrículo, com líquido dentro. Então, tem até uma peça, deixa eu ver se a peça está aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma peça que tem lá no nosso morfo, tem um esquema mais ou menos para ter essa ideia. Você tem os 3 canais, os 3 ductos, que tem líquido dentro. Tá? Esse líquido tem umas membranas ciliares lá dentro em que vão captar se esse líquido está para um lado ou está para o outro e vão mandar informações através do meu vestibular para que a gente faça parte do nosso equilíbrio. Nosso equilíbrio ele depende desse sistema que vem do nervo vestibular, depende da visão e depende da própria percepção que a gente tem ficando de pé, que vem dos membros inferiores também. Então, basicamente, essa estrutura ela vai fazer isso. Ela vai conseguir, através desse movimento dos líquidos junto com os cílios, determinar em que situação que você está. Tá? Uma coisa que acontece muito. Por que isso interessa tanto agora no idoso? Porque, primeiro, que o idoso perde a audição, mas não precocemente, mas com a idade vai tendo enrijecimento da membrana, enrijecimento dos ossos, vai tendo lesão da membrana coclear, vai perdendo a audição, e é muito comum ter a tal da vertigem, da labirintite. A labirintite nada mais é do que um termo popular para alterações do labirinto. Então, a gente tem essa estrutura que mantém o equilíbrio que vai estar alterada. E ela pode estar alterada por um monte de situações. Os cílios vão perdendo função, a irrigação, existem vasos dentro dos canais, todos tem uma irrigação que para o idoso, para o diabético, para o hipertenso, esses vasos vão perdendo essa função da irrigação. Então, é muito comum, em situações de vasoconstrição ou de idade com lesão vascular, de que você comece a ter alterações dessas funções. É muito idoso ter vertigem. É muito idoso, pessoas, quando estão estressadas, em crise de ansiedade, ter vertigem. Eu tive essa semana, durante uma aula com HM3, comecei a ficar tonto. E só acho que foi no finalzinho, deu suor frio, que eu tinha tomado 5 cafés de manhã. Acordei às 4h30, até a hora da aula eu tinha tomado 5 cafés. A cafeína, ela é adrenérgica. Então, toda a droga adrenérgica, ela vai atuar aí. Então, assim, eu sei que eu não tomei café demais. Na hora que eu comecei a ficar tonto, eu já percebi que já tinha tomado demais café. Então, aí eu paro, fico uns 2 dias sem tomar e volto na dose normal, até com descafeinado aí. Mas é uma função adrenérgica.
Então, e por quê? Porque houve uma ação direta nessa estrutura vestibular em que ela ficou alterada e não permitiu. Eu não caí nada, assim, mas eu percebi que eu fiquei tonto. Quem tem crise de labirintite, às vezes, pessoas jovens, adolescentes como vocês, têm crise, às vezes. O uso de drogas, às vezes, faz isso acontecer. A pessoa, ela tem uma sensação de queda livre infinita. O mundo simplesmente parece que está rodando, rodando, nunca acaba, e é uma sensação muito ruim. Quem tem crise de labirintite mesmo sofre muito, porque é uma sensação em que não para. Evolui às vezes para o nada. Fale. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma dúvida. Tem um exame que se faz que percebe que um labirinto em relação ao outro é mais atrasado. Como que isso acontece? Tipo, ele é tantos por cento mais lento em receber os movimentos do que o outro. Esse diferencial eu não sabia. Ele afeta clinicamente onde você viu isso? Sim, eu tenho isso. Tipo, eu já fiz um exame e deu o resultado que meu labirinto esquerdo é 30% mais lento que meu labirinto direito. Só que, tipo, eu não entendo como isso é possível, assim, tipo. Você tem tontura, passa mal, alguma coisa? Sim, sim, bastante. Bastante tontura. Olha, eu vou perguntar para um otorrino, porque para mim é novidade. Eu não sabia É, que poderia ter esse diferencial eu e fiz um exame bem diferente, assim. Eu fiquei deitada numa maca, numa sala escura, com vários eletrodos em mim, na minha cabeça. E a moça pedia para eu falar sequências de palavras em conjunto, assim, frutas verdes, animais, tal, tal, tal. E aí me deu tontura quando eu falei palavras específicas. olha que interessante. Eu não sabia, não sabia mesmo, mas não tinha ideia. Eu já nunca acompanhei a parte. Eu tive a clínica otorrina na faculdade, né, a anatomia toda, mas a parte clínica mesmo, é, o meu conhecimento é muito superficial, quase o mesmo que vocês têm de discussão no módulo. Mas eu vou perguntar para o Curi, para o Alexandre, sobre isso daí, vou me informar, porque eu não tinha ideia não, que poderia ter uma diferença importante que comprometesse tanto o equilíbrio. Eu lembro que o meu torrino falou que era normal até 18% de diferença, que o cérebro compensava. Mas acima disso a pessoa sentia vertigem. Olha, interessante. Eu vou até perguntar para ele. Tá bem, professor, obrigada. Aí você mantém com medicação, né? Então, tem que, o meu médico indicou fazer fisioterapia. Fisioterapia. Olha De só. vários movimentos que você ensina o seu cérebro a se adaptar. Interessante. Vou me informar, não sabia, não. Tá bem, obrigada. Isso daqui que eu coloquei na tela, não sei se vocês estão conseguindo ver um óculos meio estranho. Tem, tem um óculos com os aros normais para frente e dois laterais. Ele tem líquido dentro. Esse óculos, não sei se eu já mostrei isso na aula de visão, mas ele é um óculos, isso aqui é da Citroën. A Citroën dava de brinde para quem comprava o carro da Citroën. Isso aí é para pessoas que vão no banco do lado e tem tontura em jogo quando começam a ler. A minha esposa, ela em viagem de trem, qualquer coisa, de carro, se ela começar a ler, ela tem tontura. Então, esse óculos faz o quê? Você coloca ele, fica ali com uns 10 minutos, tem esse nível líquido, a tua visão vai ter a percepção de aonde você está, de como você está, e junto com a informação que vem do teu vestíbulo, ela vai te ajustar e não vai te deixar ter tonturas. Depois de uns 10 minutos, você pode até tirar o óculos, em que o cérebro já se acostumou. Tá? Mas esse nível líquido é mais ou menos o nível líquido que tem dentro do vestíbulo, que vai ajudar. Agora, a visão faz parte dos órgãos do equilíbrio, né? Por isso que esse óculos funciona. É uma curiosidade que eu vou até salvar essa imagem que eu vou usar para em próximas aulas aí, tá? Mas é basicamente isso tudo que a gente tem na peça lá. Tá? O órgão tenta equilibrar baseado com esse nível líquido que ele tem dentro, utilizando dessas células que vão identificar se a gente está para um lado, está para o outro, está para frente, está para trás. É um sistema extremamente complexo e eficiente.
A natureza, quando criou isso, foi muito feliz nesse sistema de orientação espacial que a gente tem aí. Ivan, Oi. e aquelas pulseiras que tá até na moda de usar em relação ao equilíbrio? Você já ouviu falar? Então, eu fiz um cruzeiro uma vez, chegou na entrada do cruzeiro, o cara ofereceu para minha esposa para comprar lá, né? Uma pulseirinha que tem um pontinho de metal ali. Aí ela como ela enjoa, só de subir na escada já estava enjoando, ela falou: "Ó, eu não tenho nada a perder, eu vou comprar." Ela não teve enjoo a viagem inteira. Ela teve uma vez que ela tirou, porque ela achou que era psicológico, e teve enjoo. Eu já vi várias tentativas de explicar. Quem me explicou melhor isso é o pessoal da medicina chinesa, que faz Douyin. Não sei se já ouviram falar em Douyin. Ó, Douyin é uma técnica. Eu tinha uns amigos que manjavam muito, e eles faziam Douyin na sala para evitar o sono. Eles tinham uns pontos que mexiam ali. Eu sei que esse ponto, dentro do que eu entendi, era isso, era um ponto que tinha alguma conexão dentro da medicina oriental em que ajustava o equilíbrio. Fisiologicamente, isso é uma coisa que eu posso ter me atualizar, porque isso já faz mais de 15 anos já, né? 15 anos para mais. Não sei se de repente alguém já encontrou tem alguma explicação, outra coisa que eu vou dar uma olhada também. Mas ele funciona. Por incrível que pareça, as pessoas que eu conheço que têm problemas sérios de vertigem usaram e funcionou. Não é psicológico, não, ele funciona mesmo. Eu falei porque meu pai, ele tem crise de labirintite, assim, de ter que ficar trancado no quarto por dias. E ele começou a usar essa pulseira e ele não teve mais. Então funciona. É um Queria negócio saber. impressionante. Tá bom, obrigada. Vou até pesquisar se cientificamente tem alguma novidade, porque eu nunca mais pesquisei. Para mim, ainda estou na informação do Douyin lá. Mas eu vou pesquisar também para ver isso daí. Então, pessoal, só para a gente finalizar, o que vocês têm que saber? Importante. Essa divisão de orelha, primeiro, apaga tudo que está ouvido aí a orelha. Tá? Temos a divisão de orelha externa, média, orelha externa, aqui, junto com o meato, orelha interna, média, desculpa, e orelha interna. Tá? Saber qual o nome dessas principais estruturas. Tá? E pelo menos identificar dentro do que dá para a gente ver nesses esquemas gráficos aí, né? Aquele site que eu mandei hoje lá, que tem um monte de aulinha, tá em inglês, mas aquele site é lindo. Nossa, aquelas animações gráficas, meu sonho era fazer todas as aulas de semiologia das HMs, tudo naquele modelo lá. Isso eu achei sensacional. Lá tem de audição e de equilíbrio muito legais também. Tá? E de equilíbrio, saber que tem essa diferença de estruturas ligadas ao equilíbrio no vestíbulo e a audição na cóclea. Tá? E que a gente tem um labirinto ósseo e um labirinto membranoso. Tá? Saber que a parte membranosa possui endolinfa e a óssea, a perilinfa. Tá? As internas são os ductos que ficam por fora dos canais. Mas mais nessa identificação do que a gente tem de visual aqui. Né? A gente não vai trabalhar com a peça, não dá para ver aqui, mas é importante vocês saberem o nome e as funções, e isso, na hora que for aplicado dentro do módulo, nas discussões sobre as patologias em que vão acometer mais comumente os idosos, né? Vocês saberem identificar, pelo menos visualmente, dentro desses esquemas, saber identificar quando vier as discussões dentro dos livros de fisiologia e de clínica médica lá. Ok? Beleza, professor, obrigada.